Olá, queridos filhos e filhas, que a paz e a misericórdia de Deus esteja em teu coração. É uma alegria poder acolher você através desse vídeo, através dessa formação, trazer ao teu coração um conteúdo que pode transformar a tua vida a partir de uma vivência espiritual sadia e concreta. Aqui nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre a Quaresma. Nós estamos nos preparando já para um tempo litúrgico novo na igreja. Esse tempo litúrgico nós chamamos de Quaresma. E a espiritualidade, aquilo que define a Quaresma, é pautado por aspectos muito peculiares, como o jejum, a esmola e a oração. É o tripé que define a espiritualidade da Quaresma. Então nós estamos passando aqui através desse vídeo para trazer algumas informações importantes acerca da Quaresma, para que você possa viver e fazer uma Quaresma abençoada, uma Quaresma santa, marcada por uma disposição do coração para que a espiritualidade desse tempo litúrgico possa produzir os efeitos da graça de Deus em seu coração. Nós começamos com essa pergunta: o que é a Quaresma? Destacada pelo jejum, destacada pela oração e pela esmola, a Quaresma é um período penitencial, é um tempo litúrgico que nos prepara para celebrar o Tríduo Pascal. Você que está me acompanhando pode perguntar assim: Padre Monteiro, e o que é o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal são aqueles 3 dias que nós dizemos, os 3 dias grandes da Semana Santa. A quinta-feira da Ceia do Senhor, também conhecida como a quinta-feira do Lava-Pés, a sexta-feira da Paixão e o sábado da Vigília Pascal. Todo o tempo da Quaresma, esses 40 dias de retiro que nós fazemos, é nos preparando para celebrar o mistério pascal do Senhor. Quando começou a Quaresma? A observância da Quaresma, como um período de 40 dias, ela começou após o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Mas o período de jejum antes da Páscoa são ainda mais antigos e remota à comunidade primitiva. Então, é importante demais nós entendermos o período histórico que configura o tempo quaresmal. Então, como tempo litúrgico, como tempo de 40 dias de preparação, ela remota lá no Concílio de Nicéia. Quem comemora a Quaresma? A Quaresma tem sido tradicionalmente associada à Igreja Católica, mas há também essa vivência em algumas realidades protestantes, os cristãos ortodoxos, e outros também vivem, de alguma forma, esse exercício próprio da Quaresma, que são exercícios que nos situa dentro de um grande chamado, que é o chamado à conversão. Então, todas as vezes que nós falamos da espiritualidade quaresmal, nós estamos falando da dimensão da conversão. É um grande chamado de Deus para a conversão, para fazer da nossa vida uma expressão da vida de Cristo. Qual é o propósito da Quaresma? O que ela representa para a nossa vida? A Quaresma, ela começa com um sinal visível e externo, que é aquele sinal da quarta-feira de cinzas. O tempo da Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas, com a celebração eucarística, que abre oficialmente o tempo da Quaresma, e há esse símbolo muito forte dentro da celebração eucarística da quarta-feira, que é a entrega das cinzas. Essa cinza, ela diz de fato quem nós somos. Quando a igreja ela impõe sobre a fronte ou sobre a cabeça dos fiéis católicos, ela está dizendo, ela está definindo quem é a figura humana. Nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos pequenos e, com isso, necessitados da graça de Deus.
por nós mesmos, nós não temos condições para muita coisa, nem superar muitas situações que são próprias da condição humana, que está em contraposição à fé. Mas é movido pela graça de Deus e é tocado por essa graça que nós vamos vencendo aquilo que de fato precisa ser vencido. Então, quando a igreja impõe sobre nós as cinzas, ela está dizendo exatamente que nós precisamos da graça de Deus, que é a misericórdia de Deus e por mérito e graça dele que nós conseguimos viver uma vida de santidade e uma vida completamente afastada do pecado. Então, mas o objetivo é a conversão interior, né? A igreja, quando nos coloca esse tempo litúrgico, o propósito é nos ajudar a entender que Deus nos faz um chamado. Que chamado é esse, padre? O chamado à conversão. É muito claro dentro do tempo da Quaresma, o chamado à conversão. Desde a proclamação da liturgia da palavra na quarta-feira de cinzas, que é uma direção, é uma ordem de Deus, é um chamado de Deus para vivermos a conversão. E essa conversão, ela vai transformando a nossa vida, ela vai mudando a nossa história e ela vai nos dando possibilidade de crescimento espiritual. Então, entender isso, A Quaresma tem como objetivo a conversão interior, ajudando-nos a nos arrepender, a evitar as distrações e nos concentrar em viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Do que devo abrir mão na Quaresma? Porque é um tempo que nos coloca dentro de uma realidade de penitência. A conversão também é fruto dessa busca, desse sacrifício que nós fazemos cotidianamente, que nós fazemos diariamente. Então, a Quaresma é um tempo litúrgico, mas a igreja não está dizendo que esse sacrifício, que essa busca de conversão, ela deve começar na Quaresma e terminar na Quaresma. Não, ela inicia na Quaresma, mas é um chamado permanente. Eu preciso permanentemente estar nesse caminho de conversão, nesse caminho de penitência. Então, concentrar-se em sacrificar algo significativo que ajuda você a aproximar-se de Deus. Então, quando eu pergunto o que devo abrir mão na Quaresma, eu devo buscar sempre algo assim que é muito significativo para mim, e eu me abstenho disso, porque a partir daí eu estou trabalhando o autodomínio, porque o sacrifício, o jejum que nós fazemos só tem sentido se de fato eu compreendo por que faço. Por que ele existe, por que ele é importante. Essa prática do sacrifício, essa prática do jejum, se eu não tenho clareza do porquê eu faço isso, se torna uma coisa muito vazia, uma normatividade somente, um tradicionalismo vazio. Não, mas à medida em que eu conheço a importância do sacrifício no processo de conversão, a importância do jejum no processo de conversão, aí eu tenho disposição, porque eu sei que essa prática, ela tem como objetivo me tornar uma pessoa muito mais resistente, uma pessoa muito mais forte e alguém que tem domínio diante das suas vontades e diante dos seus desejos, Essa prática do sacrifício, ela funciona exatamente a partir dessa ideia, para dominar em nós aquilo que é instinto dos nossos sentidos. Se a gente não tem cuidado, a nossa vida ela se torna uma desordem. Se eu começo a colocar em prática tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejo, se eu me torno vítima das minhas próprias vontades, ela vai gerar o quê em mim? Vai gerar desordem. E aonde é que a desordem me leva? Ao caos, ao nada. Então eu preciso dominar a minha vontade, eu preciso dominar os meus instintos,
Caso contrário, são eles que me dominam, levando com que a minha vida se torne uma vida vazia, sem sentido, uma vida muito marcada pelo desastre, pelo desequilíbrio. Então, quando a igreja nos convida na quaresma, a prática do sacrifício, a prática do jejum, ela está dizendo: eu estou ajudando você a buscar o autodomínio. Por que os católicos não comem carne na sexta-feira durante a quaresma, né? A abstinência de carne é também uma prática desse tempo litúrgico, né? Está na dimensão do sacrifício, né? Está na dimensão desse aprimoramento da nossa vida interior. Então, a abstinência de carne nas sextas-feiras durante a quaresma é um sacrifício, um pequeno ato de autodisciplina, né? É importante que a gente pontue isso. Não é algo vazio, não é uma prática vazia, não é um tradicionalismo, não. É muito importante, meus filhos e filhas, né? Porque está nos dando disciplina. O que é o homem sem disciplina? O que é o homem sem ordem? Nós não temos como nos desenvolver como pessoas se nós não temos disciplina, se nós não temos ordem. Por exemplo, um jogador de futebol, para se tornar um bom jogador de futebol, ele precisa de disciplina. Ele precisa de renúncia, ele precisa renunciar noites, ele precisa renunciar, né, tantas outras coisas para estar ali no treino diário, né, para focar no treino, né, abstém-se de tantas coisas porque ele quer alcançar a excelência. Então, toda excelência, ela é fruto de renúncias, né? Ela é fruto de uma disciplina. Então, a abstinência de carne, ela está também ligada a isso, a autodisciplina do corpo. Né? Porque o nosso corpo tem necessidades, o nosso corpo tem desejos, tem necessidades boas, tem desejos bons, mas o corpo também tem necessidades ruins e tem desejos ruins. Então, à medida que a gente entra na prática, né, do jejum, da abstinência, por exemplo, da carne, nós estamos buscando a autodisciplina, né, para a gente poder entender o que convém e o que não convém a nós. São Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. De fato, existem coisas que não nos convêm. Existem coisas que, se a gente não tiver o cuidado, destrói a nossa vida, nos leva para uma desordem. Então, essa autodisciplina que vem por meio do sacrifício, essa autodisciplina que vem por meio do jejum, da abstinência de carne, tem como objetivo me fazer um homem forte, resistente e disciplinado na minha vida interior. Qual é a cor litúrgica da quaresma? Né? O violeta, né? O roxo, é a cor da quaresma, né? que tem um sentido penitencial, porque também o tempo litúrgico do advento tem como cor, né, a cor roxa, né? O lilás, o violeta, mas de forma diferente, né? A quaresma, a cor roxa, está muito na dimensão da penitência, do sacrifício. O roxo que se usa no advento está na dimensão da sobriedade, né? Na espera do Senhor que vem, né? Para nascer e transformar e salvar a nossa vida. Então, a cor litúrgica da quaresma é a cor roxa, e no domingo, que nós chamamos, né, Letare, né, conhecido também como o Domingo da Alegria, né, os sacerdotes usam rosa como um pequeno intervalo do solene roxo e um lembrete de que a Páscoa está próxima. Nós estamos, né, nos aproximando para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição e a proclamação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? No domingo de Ramos e na sexta-feira santa, os sacerdotes usam paramentos vermelhos. Como fazer um bom jejum? Né? Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade acerca disso.
e muitas pessoas acabam que não tendo uma certa disciplina, um certo entendimento, né, de como nós podemos fazer um bom jejum. Chamamos de jejum da igreja aquele que é prescrito, né, pela igreja, porque dentro, né, da doutrina da igreja, ela também estabelece de que maneira o jejum se torna eficaz em nossa vida, né, para que nós não caiamos também numa desordem. Né? Ao invés de estarmos fazendo algo para gerar disciplina em nós, estamos, né, fazendo algo que vai gerar também desordem. Então, a igreja estabelece uma forma, né, de jejum que nós chamamos de o jejum da igreja, que é prescrito pela igreja. E é extremamente simples, podendo ser feito por qualquer pessoa. Né? Alguém poderia pensar que esse seja um jejum relaxado ou que nem seja realmente um jejum, né? Porque ele é muito fácil, mas não é bem assim. Esse modo de jejuar vem na tradição da igreja e pode ser praticado por todos, sem exceção, sendo esse o motivo porque é prescrito a toda igreja. E qual é, padre, né, esse jejum, né, que é prescrito pela igreja? O básico desse tipo de jejum é que você tome o café da manhã normalmente e depois faça apenas uma refeição, almoçar ou jantar. A depender dos seus hábitos, de sua saúde e também do seu trabalho, né? Você também precisa reconhecer como é o seu dia. É importante demais para que o jejum, né, seja eficaz. Isso também precisa ser considerado, né? Você tem a sua vida diária, você tem seus afazeres, você tem as suas responsabilidades. Então, mediante isso, você aplica o jejum eclesial, o jejum que é instruído, né, que é aplicado pela igreja, né? Como eu falei para você, né? Toma o café da manhã normalmente e depois faz apenas uma refeição durante o dia, ou almoço ou a janta, a depender dos seus hábitos, de sua saúde e de seu trabalho, né? Como eu comentei aqui com você. E a outra refeição, a que você não vai fazer, será substituída ou pode ser substituída, né, por um lanche simples de acordo com as suas necessidades. Dessa maneira, por exemplo, né, se você acolher o almoço para fazer a refeição completa, no jantar faça um lanche que lhe dê condições de passar o resto da noite sem fome. O conceito de jejum não exige que você passe fome. Né? Em suas aparições em Medjugorje, a própria Nossa Senhora, né, o repetiu várias vezes. Jejuar é refrear a nossa gula e disciplinar o nosso comer. O importante, e aí está a essência do jejum, é a disciplina. E é você não comer nada além dessas 3 refeições. Né? E é isso que consiste a disciplina. O que interessa é cortar de vez, né, aquele hábito que a gente tem, né, de ficar beliscando, de abrir a geladeira várias vezes ao dia para comer uma coisinha aqui, outra ali. Evitar completamente nesse dia, né, as balas, os doces, os chocolates, os biscoitos, deixar de lado os refrigerantes, as bebidas e os cafezinhos. E se, né, dedicar a essa disciplina. Eu tenho vontade, mas eu estou no processo de disciplina. Meu corpo está pedindo, os meus olhos viu e desejou, mas eu estou no processo de disciplina. Para quem é disciplinado, e muitos de nós o somos, isso é um jejum. E é um jejum dos bravos, né? Então, é importante que a gente tenha clareza disso. Nesse tipo de jejum, não se passa fome. Mas como a gente se disciplina, como refreia a gula, e é esta a finalidade do jejum, gerar em nós disciplina, que aí vai nos ajudar quando, né, os nossos instintos, quando os nossos sentidos, né, se manifestarem em nós, querendo que a gente faça algo que é errado. Então, se é errado, não me convém.
Se vai prejudicar a minha vida, não me convém. Se vai prejudicar a vida de alguém, né, de uma pessoa, não nos convém. Então, se eu tenho essa prática da disciplina aprendido pelo jejum, com certeza eu vou dizer não a essa vontade e a esse desejo. Então, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de jejum, até mesmo as pessoas, né, doentes, né, porque a água e o remédio não quebram o jejum. Se for necessário leite para tomar os remédios, o jejum também não é quebrado, pois a disciplina fica mantida. Ferramentas para fazermos e vivermos bem a Quaresma, né? Nós vamos agora compartilhar com você alguns aspectos, algumas ferramentas importantes que nos ajudam a viver bem esse tempo da Quaresma. O primeiro aspecto que esse tempo litúrgico produz em nós é a dimensão do compartilhamento, né? A gente ter essa capacidade de compartilhar. A Quaresma é tempo de purificação, a Quaresma é tempo de preparação, onde cada cristão, por meio das leituras dominicais da Santa Eucaristia, da confissão, da prática do jejum, da caridade e das orações, se aproxima da presença de Deus. Para a Igreja, é o tempo litúrgico de conversão, que marca o nosso preparo para a festa da Páscoa. A conversão, ela é verdadeira quando ela nos leva a fazer da vida de Cristo a nossa vida. Portanto, a conversão, ela cabe à caridade. Por isso, não ter medo, né, de compartilhar com as pessoas daquilo que a gente possui, né? É aquela virtude da caridade. Nem tudo aquilo que eu tenho é só meu. Eu também posso compartilhar. Isso nós chamamos também de conversão. A virtude da caridade nos leva a nos comprometer com as dores de tantas pessoas que nós vamos encontrando no caminho da nossa vida. Né? Caridade é doação, caridade é olhar o próximo com zelo, né? Com desejo de cuidar, de ajudar, buscando enxergar a totalidade do ser humano. Então, se a gente entra dentro desse processo da Quaresma, dentro desse processo de conversão, a gente entra na prática do jejum, né? Na prática do sacrifício, mas de repente nós começamos a nos ausentar da prática do amor, da caridade, do zelo, e nós nos fechamos em nós mesmos, né? Toda essa prática que eu faço não tem efeito nenhum de mudança. Então, dentro do tempo da Quaresma, essa ferramenta da caridade, do compartilhar, né? Dessa transcendência do sair de mim para o outro, é muito importante. Isso indica que nós estamos no caminho da conversão. Se você é uma pessoa aberta, se você é uma pessoa que olha para o outro com zelo, com amor, com delicadeza, pode ter certeza, você está no processo de conversão. Mas se, pelo contrário, você é uma pessoa fechada, você não se compromete com a dor do outro, você é uma pessoa ríspida no trato com o outro, desculpe eu dizer, você precisa de conversão. Você precisa voltar a uma experiência concreta. Talvez você tenha se encontrado com a norma, com a lei, com a doutrina somente, mas não se encontrou ainda com Jesus. Porque o encontro com Jesus me leva, né, ao processo de conversão. Então, não esqueça disso. Trabalhe na Quaresma em você a dimensão da caridade. Compartilhe. Outra ferramenta importante, a oração, né? O que é a oração, padre? A oração é o espaço de intimidade com Deus. A oração é uma arma poderosa que nós descobrimos no processo da conversão, porque ela me aproxima de Deus. Ela me coloca nesse diálogo recíproco, porque oração é sempre uma relação recíproca. Eu falo, Deus escuta. Deus fala e eu escuto, né? Então, a oração, ela me coloca dentro dessa relação que nós chamamos de uma relação de amizade,
uma relação de docilidade, uma relação do deixar Deus trabalhar a minha vida. Então, não existe conversão se nós não temos disposição para uma vida de oração. A vida de oração, ela me lembra quem eu sou. Eu não sou apenas um amontoado de ossos, né? Eu não sou apenas uma dimensão psíquica, não, eu também tenho uma alma, eu também tenho uma dimensão espiritual. Então a oração, ela nos lembra disso, ela nos faz, né, compreender quem eu sou de fato. Depois, a oração, ela me leva ao reconhecimento de que eu preciso de Deus. Eu preciso estar com Ele e eu preciso me comunicar com Ele, porque a conversão fora de Deus não pode acontecer, né? Uma vez que eu entro nesse caminho, eu vou descobrir por meio da oração que essa necessidade da relação com Deus precisa ser alimentada todos os dias. É importante essa disciplina na vida de oração. Você está entendendo a importância da disciplina dentro da vida espiritual? Porque sem disciplina nós não alcançamos os nossos objetivos. Quando a gente fala dessa disciplina no campo da oração, é disciplinar diariamente. Eu faço oração aqui, acolá, eu rezo na segunda, mas eu só vou rezar na outra segunda, ou só rezo quando eu tenho uma necessidade, ou eu só rezo quando um fato ruim aconteceu, ou porque eu estou passando por uma crise, ou porque eu estou passando por um deserto. Não. A oração, ela precisa ser uma relação diária, para que, de fato, a minha condição humana, ela atinja essa perfeição que Deus deseja de mim. Então, a oração é uma ferramenta muito importante dentro desse aspecto. Depois, aquilo que nós já falamos aqui, o jejum, é uma ferramenta muito importante, não só para o tempo da quaresma, mas a prática do jejum, na vida também cotidiana, a necessidade. Por exemplo, quando eu começo a perceber que eu estou adquirindo vícios, ali significa dizer que eu preciso urgentemente de uma prática disciplinar. Então, aí entra o jejum, porque facilmente o ser humano, ele adquire vícios. É muito mais fácil a gente adquirir vícios do que hábitos bons. Então, é muito mais fácil. A gente consegue adquirir vícios com uma facilidade muito grande. E, às vezes, nós temos dificuldade de hábitos bons. Então, a partir do momento que eu percebo que eu estou adquirindo certos vícios, e a gente sabe que vício é tudo aquilo que atrapalha, é tudo aquilo que destrói, porque limita o ser humano, coloca o ser humano dentro de uma caixinha, dentro de um quartinho, Então, não faz com que a vida humana ela consiga progredir. Então, é importante, o jejum entra nisso aqui. Não é, eu só jejum durante o tempo da quaresma. Não. A quaresma é uma espiritualidade que coloca nas nossas mãos ferramentas que eu vou usar agora de uma forma permanente na minha vida. Então, o jejum é muito importante porque nos leva a uma conversão sincera e verdadeira. Essa conversão sincera e verdadeira, ela passa também pela prática do sacrifício, pela prática do jejum. O jejum é uma importante ferramenta que nos ajuda a dominar as nossas vontades, os nossos prazeres. São Tomás de Aquino dizia que o jejum serve para a gente combater a concupiscência, que é os desejos, os prazeres, principalmente ligado à nossa área afetiva, a desordem afetiva, a desordem sexual. Então, o jejum é muito importante para combater essa concupiscência. Nos ajuda a perceber que precisamos dizer não a tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa vida, mas que nossos desejos sentem vontades por ele. Isso é muito claro. É muito natural isso da condição humana marcada pelo pecado. Existem vontades, existem desejos em nós que, se a gente não cuida, destrói a nossa vida.
Então, o jejum é um caminho formidável de fortaleza interior. O jejum, né, nos coloca diante dessa prática e dessa graça da disciplina, né? É uma prática muito mais interior do que exterior. Né? Por quê? Porque eles colocavam cinzas sobre a cabeça, eles se vestiam de sacos, né? Rasgavam esses sacos, né? E colocavam como se uma espécie de chocalhos aqui para dizer que estava numa prática de jejum. Mas Jesus vai dizer, não, o jejum de fato, né, o jejum que produz efeito em nós é aquele que, né, leva-nos para uma dimensão mais interiorizada. Por isso que Jesus diz, quando jejuardes, não ficai com o rosto triste, para que os homens vejam que vocês estão jejuando. Entendeu? Então o jejum é muito mais uma prática interior do que uma prática exterior. Não se trata apenas, né, algo que se deixa de comer, mas tem um propósito, né? Então, é importante que a gente considere isso. Nós não fazemos jejum só porque as pessoas fazem jejum. Ah, porque eu acho bonito alguém fazer jejum, porque minha família faz jejum, porque me disseram que eu tenho que fazer jejum. Não, né? Nós fazemos jejum porque nós temos uma necessidade de trabalhar em nós a disciplina. Né? Se a gente fica só nessa dimensão do deixar comer, perde completamente o sentido. O jejum também não é uma espécie de dieta, é muito mais do que isso, né? É uma prática espiritual que visa intimidade maior com Deus e conversão, porque provoca em nós dor, provoca em nós sofrimento. Isso faz com que a gente comece a pensar nossa vida e a vida do outro de uma forma, né, diferente. Outra ferramenta importante que eu já citei, né, quando falei que a nossa vida tem que ser uma vida que compartilha, é a caridade. A virtude da caridade é outra ferramenta importante no processo da conversão e que a Quaresma nos aponta como essencial para moldar o nosso coração ao coração de jejum, que é a prática da esmola, né? Eu falava lá no início do vídeo que a espiritualidade da Quaresma, ela é embasada nesse tripé, né? A oração, o jejum e a esmola, né? E essa esmola está ligada à dimensão da caridade. A caridade que nos faz sair da imanência para a transcendência e nos faz enxergar o outro com outros olhos. Os olhos de Jesus, né? Os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus que são fundamentalmente caridosos, porque era assim que Jesus olhava para as pessoas, sempre com um olhar de caridade, sempre com um olhar de docilidade. E fazer tudo isso com esse propósito, né, de renovar a esperança dentro de você, né? Fazer essa quaresma, né, com esse objetivo, eu preciso entrar no processo de recomeçar. Eu preciso desse recomeço, né? Eu olho para a minha história de vida e ela é marcada, né, por sinais de desastres, de fracasso, mas não é o fim. Eu posso mudar à medida que eu me disciplino para isso. Então, a quaresma é tempo de recomeçar.